Capítulo 35. Segue a narrativa da fundação do mosteiro, de nosso glorioso pai São José. O Senhor dispõe que nele se viesse a guardar a santa pobreza. Regressa de Toledo deixando a companhia daquela senhora e refere outras coisas que aconteceram. Estando eu em companhia da senhora, que em cuja casa passei mais de meio ano, o Senhor ordenou que uma associada de nossa ordem tivesse notícia de mim. Ela morava a mais de 70 léguas daqui. Devendo vir por estes lados, fez um rodeio de muitas léguas para me ver. Foi movida pelo Senhor, no mesmo ano e mês que eu, a fundar outro mosteiro de nossa ordem. Para fazê-lo, vendeu tudo o que tinha e foi, a pé, e descalça a Roma, para solicitar o breve para a fundação. É mulher de muita penitência e oração, a quem o Senhor fazia muitas graças. Apareceu-lhe Nossa Senhora e mandou-lhe dedicar-se a essa obra. Comparada a mim, ela havia de tal maneira progredido no serviço do Senhor, que eu me sentia acanhada na sua presença. Mostrou-me os despachos que trazia de Roma, e nos 15 dias que passou comigo, combinamos o que havíamos de fazer nos 2 mosteiros. Antes de conhecê-la, eu não tivera notícia de que nossa regra, antes de ser mitigada, prescrevia que nada tivéssemos de próprio. Jamais pensei em fundar sem rendas. Era minha ideia não termos preocupação com o necessário para viver. Não considerava as muitas preocupações, que traz consigo, o possuir. Esta santa mulher não sabia ler, mas ensinada pelo Senhor, conhecia muito bem o que eu ignorava, mesmo lendo sempre as Constituições. Assim que me falou, pareceu-me bom. Mas tive medo de que não o haviam de permitir. Diriam ser loucura e eu não devia dar ocasião de outras sofrerem por minha imprudência. Tratando-se de minha pessoa, nem pouco, nem muito me detivera. Ao contrário, teria por grande alegria a perspectiva de guardar os conselhos de Cristo, Senhor nosso. Sua Majestade já me havia dado grandes desejos de pobreza. Para mim não duvidava ser o melhor. Desde algum tempo, andava querendo pedir esmola de porta em porta, por amor de Deus. Se fosse possível ao meu estado, sem ter casa nem coisa alguma. Mas temia, não só que as outras vivessem descontentes, se o Senhor não lhes desse iguais desejos, mas que daí resultasse alguma distração. Conhecia alguns mosteiros pobres e pouco recolhidos. Não entendia, contudo, que eram pobres devido à falta de recolhimento. A pobreza não é causa das distrações, as quais não trazem consigo a riqueza. Deus jamais falta a quem o serve. Enfim, minha fé era pouca, o que não acontecia àquela serva de Deus. Como em tudo costumava fazer, consultei outras pessoas. Quase ninguém, nem o meu confessor, nem os teólogos, aos que me dirigi, aprovaram o meu intento. Alegavam tantas razões, que me punham confusa. Sabendo que a pobreza era ponto de nossa regra e conhecendo ser ela de mais perfeição, não me podia convencer de ter rendimento. Quando acontecia persuadir-me com os argumentos, ao voltar à oração, e tendo em mente a Cristo tão desnudo, e pobre na cruz, não suportava a ideia de ser rica. Suplicava-lhe, com lágrimas, que dispusesse de maneira a me sentir pobre como ele. Achava muitos inconvenientes em ter rendimentos, via ser isto causa de tantas aflições, e mesmo dissipação, e só fazia discutir com os teólogos. Escrevi o que se passava ao religioso dominicano que nos assistia. Respondeu-me por escrito, em 2 folhas cheias de teologia e argumentos, em oposição à ideia. Queria fazer-me desistir. Assegurando-me que tinha estudado muito o caso. Respondi, por minha vez, que não queria aproveitar-me da teologia e renunciava ao benefício de sua ciência. Preferia seguir minha vocação, cumprir o voto que tinha feito de pobreza, bem como o de obediência e os conselhos de Cristo com inteira perfeição. Alegrava-me quando achava alguma pessoa do mesmo parecer que eu. A tal senhora, com quem estive, muito me ajudou. Quanto aos outros, alguns no primeiro momento, diziam parecer-lhes bom o que eu pretendia, mas depois de melhor pensarem, achavam tantos inconvenientes, que voltavam atrás e insistiam muito comigo para que não o realizasse. A estes eu respondia, que visto mudarem de opinião tão depressa, preferia guiar-me pela primeira opinião. Neste tempo, aprouve ao Senhor que atendendo aos meus rogos, o santo Frei Pedro de Alcântara, viesse à casa daquela senhora, que nunca o tinha visto.
Como era fiel amante da pobreza, que observava havia tantos anos, e sabia bem os tesouros nela encerrados, ajudou muito e ordenou que de nenhum modo deixasse de levar adiante o meu propósito. Com este parecer e apoio, de quem melhor o podia dar, por ser fruto de larga experiência, decidi não andar mais buscando outras opiniões. Certo dia, encomendando o caso ardentemente a Deus, disse-me o Senhor que de nenhum modo deixasse de fundar um mosteiro em pobreza. Tal era a vontade de seu pai e a sua. Ele viria em meu socorro. Foi isto num grande arrombamento e com efeitos tão poderosos, que absolutamente não pude duvidar de que fosse obra de Deus. De outra vez o Senhor me disse que a confusão estava na renda. Disse ainda várias coisas em louvor da pobreza, assegurando-me que o necessário para viver não falta a quem o serve. Esta falta, como já disse, jamais a temi por mim. O Senhor mudou também o coração daquele padre, o religioso dominicano que me escrevera aconselhando-me a não fundar sem renda, como acima referi. Eu já estava muito feliz com o que ouvira e com tais opiniões. Parecia-me ter toda a riqueza do mundo desde o momento em que me determinei a ser mendiga por amor de Deus. Nesse tempo, meu superior levantou o preceito sob obediência, que me havia imposto, de fazer companhia à citada senhora, permitindo-me, conforme fosse de minha vontade, partir ou ficar em sua casa ainda algum tempo. Estavam próximas as eleições em meu mosteiro, e fui avisada de que muitas religiosas queriam dar-me o cargo de superiora. Para mim, só pensar nisso era tão grande tormento, que facilmente me determinaria a sofrer por Deus qualquer martírio, mas este de forma alguma podia aceitar. É que a meu ver, havia perigo para a consciência, sem falar no enorme trabalho por serem muitas as religiosas, além de outras coisas de que nunca quis. Minha aversão a exercer cargos era grande e sempre os recusara. Louvei, pois a Deus de não me achar lá e escrevi às minhas amigas que não me dessem voto. Estando muito feliz em me achar longe daquele rebuliço, disse-me o Senhor que de jeito nenhum não deixasse de ir. Se eu desejava a cruz, uma cruz excelente lá me esperava, e por isso, não a desprezasse. Fosse com ânimo e sem demora, que ele me ajudaria. Fiquei muito aflita e só fazia chorar, pensando que a cruz era ser superiora. Não me podia convencer de que isto, por algum modo, fosse bom para minha alma, nem achava razoável algo parecido. Contei-o ao meu confessor. Mandou-me que procurasse partir de imediato, pois claro estava a ser maior perfeição. O calor era fortíssimo. Bastava que me encontrasse lá para as eleições. Por isso, podia deter-me alguns dias para que a jornada não me fizesse mal. O Senhor, porém, havia ordenado outra coisa, e forçoso foi obedecer. Era grande a aflição que sentia e não podia ter oração. Parecia-me faltar ao que o Senhor me ordenara, ficando onde estava a meu gosto, e com prazer, não querendo oferecer-me ao trabalho. Pensava eu, que de certo meus protestos para com Deus eram só palavras. Por que razão, podendo estar onde era mais perfeito, não o havia de fazer? Se fosse preciso morrer, morresse. Além de tudo, sentia a alma apertada e o Senhor me tirava todo o gosto na oração. Acabei ficando em tal estado, e era tão grande meu tormento, que supliquei àquela senhora que houvesse por bem deixar-me ir. Já então meu confessor, vendo o que eu sofria, e movido por Deus, mandou-me partir. A senhora sentia tanto minha partida, que me causava novo sofrimento. Custara-lhe muito obter licença do provincial, depois de o importunar por todos os modos. Foi imenso seu pesar, e creio ser grande graça ter consentido. Além de muitas outras coisas, convenci-a dizendo que poderia prestar serviço de muita importância para o Senhor e dei-lhe grande esperança de ainda nos revermos. Como é muito temente a Deus, por fim o teve por bem. Entendendo que era maior perfeição e serviço de Deus, eu já não tive desgosto de partir. Com a alegria de contentar o Senhor, superei o pesar de deixar aquela senhora, que eu via tão sentida, assim como outras pessoas às quais muito devia, sobretudo meu confessor, que era da companhia, e com quem me achava muito bem. Quanto maiores consolações eu perdia pelo Senhor, tanto maior contentamento achava nessa perda. Não podia entender estes dois sentimentos contrários, regozijar-me, consolar-me, alegrar-me daquilo que me pesava na alma. De fato, estava consolada, sossegada, podia ter muitas horas de oração, mas ia meter-me num fogo. Bem o via,
porque já o Senhor me tinha dito que me esperava uma grande cruz. Jamais a imaginei tão grande como depois experimentei. Parti alegre e ansiosa por entrar na batalha, pois o Senhor assim queria. Deste modo Sua Majestade me enviava a força, e alentava a minha fraqueza. Não podia, repito, entender o que se passava em mim. Ocorreu-me a seguinte comparação: possuir uma joia ou qualquer coisa que me desse grande prazer, e vir a saber que a deseja uma pessoa a quem amo e quero contentar mais que a mim mesma. Para satisfazer o seu desejo, dá-me grande prazer ficar sem o que me é caro. Esse prazer excede meu próprio contentamento e desvanece o pesar que deveria sentir, quer da falta da joia ou do objeto amado, quer da perda da satisfação que achava em possuí-lo. De igual modo, agora por mais que quisesse, eu não podia ter pena de deixar pessoas tão pesarosas pela minha partida. Em outros tempos, grata como sou, normalmente ficaria muito aflita. Não me deter sequer um dia foi de tal importância para o negócio desta bendita casa, que não sei como se teria concluído, se eu não tivesse partido sem demora. Ó grandeza de Deus! Espanto-me muitas vezes quando relembro estas coisas e vejo quão particularmente Sua Majestade queria ajudar-me para que se fizesse este cantinho de Deus, pois assim o considero. É morada em que Sua Majestade se compraz. Certa vez disse-me o Senhor, na oração, que esta casa era para ele um paraíso de delícias. De fato, o Senhor parece ter escolhido as almas que trouxe para cá, em cuja companhia vivo com grande confusão. Eu mesma não as saberia desejar tão boas para a vida de tanta austeridade, oração e pobreza. Levam tudo com imensa alegria e contentamento. Cada uma se acha indigna de haver merecido o lugar que ocupa. Há em especial algumas as quais o Senhor chamou do meio de muita vaidade e gala, arrancando-as do mundo onde poderiam viver contentes, seguindo suas leis. Aqui se veem imersas em tal abundância de consolações, que reconhecem claramente terem recebido 100 por 1, do que deixaram, e não se fartam de dar graças à Sua Majestade. A outras, o Senhor mudou de bem para melhor. As muito novinhas, dá fortaleza e luz para que não possam desejar outra coisa e entendem que humanamente falando, quem está separado de tudo o que há no mundo, vive em maior descanso. As mais velhas e de pouca saúde, o Senhor tem infundido forças para observarem a mesma austeridade e penitência que as outras. Ó Senhor meu, como se manifesta o vosso poder! Não é preciso buscar razões para o que vós quereis. Transcendendo toda razão natural, tornais todas as coisas possíveis e dais a entender claramente que basta amar-vos deveras e deixar absolutamente tudo por vós, para que, Senhor meu, torneis tudo fácil. Calha bem dizer neste ponto, que fingis trabalho em vossa lei, Salmo 93, 20. Não vejo, Senhor, nem sei como se diz ser estreito o caminho que a vós conduz, Mateus 7, 14. É estrada real e não vereda. Estrada que leva com a maior segurança quem verdadeira e intrepidamente a segue. Nada de precipícios, nada de tropeços que façam cair. Estão longe, porque as ocasiões também estão longe. Vereda e vereda ruim, chamo eu o caminho estreito ladeado à direita por um vale profundíssimo, onde se pode cair, e à esquerda por um despenhadeiro. Haja um pequeno descuido, e logo os viajantes se despenham e se despedaçam. Quem vos ama de verdade, bem meu, anda seguro, trilha caminho largo, estrada real longe estão os despenhadeiros. Ao primeiro tropeço, Senhor, dai-lhes a mão. Não se perderá, por alguma queda, nem mesmo por muitas, se tiver amor a vós e não às coisas do mundo. Anda pelo vale da humildade. Não posso entender que temor é esse, o de entrar resolutamente pelo caminho da perfeição. Dê-nos o Senhor a entender, por quem Ele é, quão erradamente andam seguros em tão manifestos perigos os que seguem as leis e exemplos do mundo. Dê-nos a entender como a verdadeira segurança está em esforçar-se por ir adiante no caminho de Deus. Nele ponhamos os olhos. Assim fazendo, não haja medo de que este sol de justiça tenha ocaso. Não nos deixará caminhar nas trevas para nos perdermos, se antes não o houvermos abandonado. Os mundanos não temem andar entre leões, que ameaçam tirar-lhes um pedaço. É isto que o mundo chama suas delícias e satisfações. Porém, no serviço do Senhor, dir-se-ia que o demônio mete medo até de insetozinhos inofensivos.
1000 vezes me espanto, e 10.000 vezes, quisera abundantemente chorar e clamar a todos, publicando minha grande cegueira e maldade, para ajudá-los de algum modo a abrir os olhos. Aquele, que tudo pode, lhes abra por sua bondade e não permita que me torne a cegar. Amém. Capítulo 36. Continua o mesmo assunto. Concluiu-se e fundou-se o mosteiro do glorioso São José. Grandes contradições e perseguições causadas pela tomada de hábito das religiosas. Sofrimentos e tentações que sobrevieram. De tudo o Senhor a fez sair vitoriosa para a honra e glória de Deus. Tendo partido de Toledo, vinha muito contente pelo caminho, determinando-me a sofrer com o maior amor quanto aprouvesse ao Senhor. Na mesma noite em que cheguei a Ávila, chegaram também os despachos para o mosteiro com o breve de Roma. Fiquei admirada. Os que sabiam como o Senhor tinha apressado a minha vinda, igualmente se espantaram, compreendendo a grande necessidade que havia disso, e em que conjunturas o Senhor me trouxera. Com efeito, encontrei aqui o bispo, o santo Frei Pedro de Alcântara e outro fidalgo, grande servo de Deus, em cuja casa se hospedava Frei Pedro, por ser pessoa em quem os servos de Deus achavam apoio e acolhimento. Estes dois conseguiram que o bispo admitisse o mosteiro sob sua jurisdição. Não foi coisa fácil, por tratar-se de convento sem rendas. Este prelado era tão amigo de pessoas que via determinadas a servir ao Senhor, que logo se afeiçoou à nova casa e resolveu favorecê-la. A aprovação do santo velho e o muito que insistiu com uns e com outros para que nos ajudassem, foi o que tudo aplanou. Se eu não tivesse vindo em tal ocasião, não sei, repito, o que teria acontecido, porque este santo homem pouco se demorou aqui, talvez menos de 8 dias. Estava bem enfermo e daí a muito pouco tempo o Senhor o levou consigo. Parece que Sua Majestade o tinha guardado até se concluir a fundação, pois andava muito mal, havia bastante tempo, não sei se mais de 2 anos. Tudo se fez debaixo de grande segredo. A não ser assim nada se poderia ter feito, de tal modo estava o povo contrário ao projeto, como se viu depois. O Senhor ordenou que um de meus cunhados adoecesse. Sua esposa estava ausente daqui. Em tanta necessidade, deram-me licença para sair do mosteiro e tratar dele. Deste modo nada transpareceu. Algumas pessoas não deixaram de ter alguma suspeita, assim, não acreditavam de todo. Coisa admirável. A doença não durou mais do que o tempo necessário para o negócio. Quando houve necessidade de sua saúde para que eu me desocupasse e a casa ficasse desembaraçada, logo o Senhor lhe a restituiu, tão prontamente que ele ficou maravilhado. Tive muito trabalho para alcançar a aprovação de uns e de outros. Era preciso lidar, de um lado com o doente, e de outro com os operários, a fim de acabarem a casa depressa, dando-lhe forma de mosteiro, pois faltava muito. Minha companheira não estava aqui. Sua ausência nos pareceu útil para mais disfarçar o que se passava. Eu via que todo o êxito dependia da rapidez, por muitos motivos, um dos quais, era o receio de que de uma hora para outra, me mandassem voltar ao meu mosteiro. Foram tantas as provações, que pensei ser essa a grande cruz que me estava preparada. Apesar de tudo, parecia-me pequena em comparação da que o Senhor me anunciara. Enfim, estando tudo pronto, foi o Senhor servido que no dia de São Bartolomeu, algumas noviças tomassem o hábito. Colocou-se o Santíssimo Sacramento, e assim com todas as autorizações e formalidades requeridas, o novo mosteiro do gloriosíssimo Pai São José, foi fundado no ano de 1562. Estive presente à tomada de hábito, junto com outras 2 monjas de nosso convento, que por coincidência estavam fora da clausura. Estava eu ali, com licença, porque a casa em que se estabeleceu o mosteiro era a residência de meu cunhado, que segundo disse, a tinha comprado para melhor dissimular negócio. Aliás, para não faltar à obediência em coisa alguma, tomava sempre parecer de pessoas doutas que me diziam que continuasse a realizá-lo, mais secreta e com cuidado para meus prelados não o saberem. A não ser assim, pela mínima imperfeição que achassem no meu modo de proceder, deixaria 1000 mosteiros, quanto mais um. Isto é certo. Desejava muito vê-lo concluído, a fim de nele, mais afastar-me de tudo e corresponder à minha vocação, levando vida de maior perfeição e inteira clausura.
Contudo meus desejos eram acompanhados de tal desprendimento, que se eu julgasse ser mais serviço de Deus abandonar tudo, logo o faria, com muito sossego e paz. Foi para mim como que um antegozo da glória, ver instalado o Santíssimo Sacramento, e 4 órfãs pobres, todas grandes servas de Deus, recebidas sem dote, porque este não se exigia. Nosso intuito desde o princípio era receber pessoas que com seu exemplo, pudessem ser fundamento do edifício que pretendíamos elevar para nele termos vida de grande perfeição e oração. Eu via assim realizada, conforme os meus desejos, uma obra que sabia ser para o serviço do Senhor e honra do hábito de sua gloriosa mãe. Também era grande minha alegria por haver realizado o que o Senhor tanto me ordenara, e por ter dado a esta cidade mais uma igreja, dedicada como antes não havia, a meu pai, o glorioso São José. Não julgava ter feito alguma coisa por isso. Nunca pensei, nem penso. Sempre entendo que tudo é obra do Senhor, o que fazia de minha parte era com tantas imperfeições que bem vejo, mas havia motivo para me culpar, do que para me agradecer. Contudo era para mim grande o regozijo ver que mesmo tão má, o Senhor havia me escolhido para tão grande obra. Era tal meu júbilo, que estava fora de mim, absorta em profunda oração. Acabado tudo, cerca de 3 ou 4 horas depois, o demônio investiu contra mim, num combate espiritual, que agora direi. Sugeriu-me que talvez tudo quanto fiz, tivesse sido mal feito. Quem sabe se eu não violara a obediência, agindo sem ordem de meu superior? Bem me parecia, que este havia de ficar descontente vendo o mosteiro sob a jurisdição do ordinário, sem que lhe fosse dado aviso prévio. Por outro lado, também pensava que talvez não se importasse. Ele mesmo não tinha querido admiti-lo, mas eu pessoalmente continuava debaixo de sua obediência. Viveriam felizes as que estavam vivendo em tanta clausura? E se lhes viesse a faltar o pão? Não foi um disparate meu projeto? Se eu tinha meu mosteiro, para que me meter a fundar outro? As ordens recebidas do Senhor, os muitos pareceres e as orações quase contínuas durante mais de 2 anos, tudo se tinha apagado de minha memória, como se jamais houvesse existido. Parecia-me só ter procedido de acordo com o meu pensamento e desejo. A fé e as outras virtudes estavam suspensas na minha alma, e eu me via sem forças para usar delas, e para me defender de tantos golpes. O demônio sugeria-me ainda outras coisas, como havia de suportar tanta penitência, deixando casa tão ampla e agradável, onde sempre vivera tão feliz com tantas amigas. As que compunham o novo mosteiro talvez não fossem de meu agrado. Havia-me obrigado ao que estava acima de minhas forças e viria talvez a ficar perturbada. Não seria tudo ardil do demônio para me tirar a paz, e quietude? Se eu vivesse angustiada, não poderia ter oração, e acabaria por perder a alma. O demônio apresentava-me ao espírito, estas e outras sugestões todas ao mesmo tempo. Não estava em minhas mãos pensar em outras coisas. Além de tudo, sentia tão grande aflição, obscuridade, e trevas na alma, que não sei como descrevê-las. Vendo-me assim, fui para diante do Santíssimo Sacramento, em tal estado que nem podia confiar-me ao Senhor, minha angústia assemelhava-se à de uma pessoa em agonia. Não ousava desabafar com alguém, nem ainda tinha confessor designado. Valha-me Deus, que vida é esta tão miserável! Não há contentamento seguro, nem estado permanente. Havia tão pouco tempo não trocaria meu contentamento por nenhum outro da terra. Agora, o mesmo motivo que eu causara, de tal sorte me atormentava, que não sabia o que fazer de mim. Se considerássemos com atenção as coisas da nossa vida, cada qual veria por experiência em quão pouco apreço se hão de ter os contentamentos e os descontentamentos. Certo é que tenho este por um dos mais duros transes que passei na vida. Meu espírito parecia adivinhar os muitos sofrimentos que me esperavam, dos quais nenhum seria tão grande como este, caso tivesse durado mais. O Senhor, porém, não deixou que sua pobre serva sofresse muito tempo. Nas tribulações jamais me faltou com seu auxílio, e assim me amparou também desta vez. Deu-me um pouco de luz para entender a verdade, e ver que em tudo era o demônio que me queria aterrorizar com suas mentiras. Comecei a relembrar meus grandes propósitos de servir ao Senhor e meus desejos de sofrer por Ele. Pensei que para os cumprir, não havia de andar à busca de repouso. Se surgissem trabalhos e aflições, seriam fonte de merecimentos.
Se me viessem tristezas, desde que as aceitasse por amor de Deus, servir-me-iam de purgatório. Que havia a temer? Já que eu desejava tormentos, bons eram estes, pois na maior contradição está o maior lucro. E por que razão me havia de faltar ânimo para servir aquele a quem tanto devia? Com estas e outras observações dominando-me, prometi diante do Santíssimo Sacramento, esforçar-me quanto pudesse, por obter licença para ficar sempre nesta casa, e prometer clausura, desde que em boa consciência, me fosse possível fazê-lo. Mal fiz isto, no mesmo instante o demônio fugiu, deixando-me tranquila e feliz, como desde então tenho estado. Tudo quanto se observa nesta casa, a clausura, a penitência, e o demais é para mim em extremo leve e suave. É tão imensa minha alegria, que algumas vezes começo a pensar, que coisa melhor poderia escolher na terra? Não sei se em parte é por isso que gozo de mais saúde do que nunca, ou se é o Senhor que vendo ser necessário, e justo observar eu mesmo que todas, quer dar-me a graça de o poder cumprir, mesmo com certo custo. É coisa esta que faz pasmar todas as pessoas que conhecem minhas enfermidades. Bendito seja aquele que tudo nos dá, e cujo poder tudo torna possível. Fiquei bem cansada de tal luta, mas rindo-me do demônio, ao ver que tudo foi obra sua. Creio que foi permissão do Senhor, como eu jamais soube que coisa era desgosto de ser monja, sequer por um momento, em mais de 28 anos que eu sou, quis ele não só me dar a entender a grande graça que nisso me fez, e de que tormentos me livrou, mas também infundir-me experiência para que mais tarde vendo alguma tentada neste ponto, ao invés de me espantar, me compadecesse e soubesse consolá-la. Passada esta tormenta, após a refeição, quis descansar um pouco. Não havia parado toda aquela noite, e nas anteriores tivera sempre trabalho e preocupações, além do cansaço habitual. Já corriam notícias do ocorrido, quer na cidade, quer no meu mosteiro. Neste reinava grande alvoroço, pelas razões já referidas, que não eram destituídas de procedência. Logo a prelada me ordenou que voltasse imediatamente. Ao receber a ordem, deixei minhas monjas bem aflitas, e parti sem demora. Entendi que não poucos tormentos me aguardavam. Como a fundação já estava feita, muito pouco se me dava. Rezei suplicando ao Senhor que me ajudasse, e a meu pai São José, que me trouxesse de novo à sua casa. Ofereci a Deus o que ia sofrer, e muito feliz de que se me desse ocasião de padecer por ele, e de lhe prestar algum serviço, parti, certa de que logo me lançariam no cárcere. Confesso que se isso acontecesse, muito me agradaria. Exausta de tratar com tanta gente, precisava de não ter que falar com ninguém e descansar um pouco. Ao chegar, dei conta de meus atos à prelada, e esta se aplacou um pouco. Mandaram chamar o superior para julgar o meu caso. Tendo ele chegado, fui submetida a juízo, com muita alegria de ver que padecia um pouquinho pelo Senhor. Não tinha consciência de haver ofendido a Sua Majestade na mínima coisa. Em nada tinha ido contra a minha ordem. Pelo contrário, com todas as minhas forças procurava exaltá-la. Para isto, sofreria de boa vontade a morte, pois todo o meu desejo era que se observasse a regra com a maior perfeição. Recordei-me do julgamento de Cristo, e vi que o meu nada era. Acusei-me como sendo muito culpada. Aliás, tal parecia a quem não estivesse informada de todas as razões de meu procedimento. Recebi do superior áspera repreensão, mas não tão rigorosa quanto lhe aconselhavam muitas pessoas e quanto merecia o delito. Eu não me quis desculpar porque assim determinara fazer. Pedi-lhe, ao invés, que me perdoasse, castigasse e não ficasse triste comigo. Em alguns pontos bem via eu, que me condenavam sem motivo. Diziam que eu tinha feito para ser tida em grande conta, para dar que falar ao povo e coisas desse gênero. Mas entendia bem que falavam a verdade, quando alegavam que eu era pior que muitas outras. Não tendo guardado direito à observância estabelecida no meu mosteiro, como pretendia guardá-la em outro, com maior rigor? Era ofender o povo e introduzir novidades. Tudo isto não me causava perturbação nem pena, embora eu mostrasse tê-la, para não parecer fazer pouco caso daquilo que me diziam. Enfim, recebi ordem diante das monjas, de justificar minhas condutas e fui obrigada a fazê-lo. Como meu interior estava em paz, e o Senhor me ajudava, dei minhas razões de modo que nem o superior, nem as que ali estavam, acharam em que me condenar. Depois que fiquei só com ele,
falei mais claramente. Mostrou-se muito satisfeito e prometeu que se fosse adiante o negócio, logo que se restabelecesse a paz na população, ele me daria licença para voltar ao novo mosteiro. Com efeito, a cidade em peso estava alvoroçada, como agora direi. 2 ou 3 dias depois, juntaram-se alguns dos regedores com o corregedor e alguns membros do cabido, e todos a uma voz, disseram que de nenhum modo se havia de tolerar o mosteiro, pois daí resultaria manifesto prejuízo ao bem público. Por conseguinte, tratariam de tirar o Santíssimo Sacramento, e absolutamente não permitiriam que a fundação fosse avante. Convocaram todas as ordens, cada uma, representada por 2 teólogos, para que dessem seu parecer. Uns calavam, outros condenavam. Por fim concluíram que se desfizesse imediatamente a casa. Só um licenciado da Ordem de São Domingos, embora contrário à total pobreza em que o mosteiro foi fundado, ponderou que não era coisa que sem mais nem menos se desfizesse. Olhassem bem. Tempo havia para tudo. O caso era da alçada do bispo, e outras coisas deste gênero. Muito valeram estes argumentos, pois era tal a fúria, que foi felicidade, não porém logo o plano em execução. É que em suma, o convento se havia de manter, o Senhor queria a sua fundação, e pouco podiam todos contra a sua divina vontade. Quanto aos nossos contrários, não ofendiam a Deus, porque julgavam justas suas razões e eram movidos por bom zelo. Mas faziam padecer a mim, e a todas as pessoas que nos favoreciam. Estas eram em pequeno número, e foram alvo de muita perseguição. Estava tão amotinado o povo, que não se falava em outra coisa. Todos só faziam condenar-me, indo ora ao provincial, ora ao meu mosteiro. Eu nenhuma pena sentia de quanto diziam de mim. Era como se não o dissessem, mas receava que desfizessem a fundação. Isto me causava sumo pesar, como também ver que as pessoas que me ajudavam perdiam crédito e passavam por muitos sofrimentos. Do que diziam contra mim, julgo poder afirmar que antes me alegrava. Tivera eu suficiente fé, e nenhuma alteração sentiria. Mas qualquer falta numa virtude basta, para deixar todas as outras entorpecidas. Passei muito magoada os 2 dias em que se reuniram na cidade as juntas de que falei. Estando bem angustiada, disse-me o Senhor: não sabes que sou poderoso? Que receias? E assegurou-me que o mosteiro não se desfaria. Com isto fiquei muito consolada. Os partidários do povo remeteram informação escrita ao Conselho Real, e deste veio ordem para que se lavrasse e se lhe enviasse um relatório do ocorrido. Estava assim iniciado um grande pleito. A cidade mandou seus representantes à corte, e forçoso foi mandá-los também por parte do mosteiro. Não havia dinheiro, nem eu sabia como agir. Felizmente, por providência do Senhor, meu padre provincial jamais me ordenara que deixasse de tratar do negócio. É tão amigo de toda a virtude, que embora não ajudasse, não queria ser contrário. Todavia, não me permitiu vir para cá, até ver todas as coisas esclarecidas. Estas servas de Deus estavam a sós, e faziam mais com suas preces do que eu com todas as negociações em que andava metida. Tive que tomar muito cuidado. Por vezes, tudo parecia falhar, sobretudo no dia anterior à chegada do provincial, porque a priora me ordenou que não me envolvesse em coisa alguma, o que implicava ficar tudo abandonado. Voltei-me para Deus e disse-lhe: Senhor, a casa não é minha, por vós foi feita. Agora, já que não há quem trate dos negócios, fazei-o vossa majestade. Com isto fiquei tão sossegada e sem pesar como se tivesse o mundo todo a negociar por mim, e considerei o êxito como certo. Um sacerdote, grande servo de Deus e amigo de toda a perfeição, que sempre me ajudara, foi à corte tratar do negócio, e ali trabalhou muito. O cavaleiro santo, já citado, também fazia tudo o que estava a seu alcance, e por todos os meios nos favorecia. Nele, em tudo, achei sempre um pai e como tal ainda o considero. O Senhor incutia tanto zelo, aos nossos defensores, que tomavam a peito a nossa causa, como se fosse negócio que de perto lhes interessasse, do qual dependesse a sua vida ou a sua honra, e isto só por julgarem que se tratava de servir ao Senhor. No número dos que mais trabalhavam por nós, estava aquele clérigo mestre em teologia, de quem já falei. Viu-se claramente que o Senhor o ajudava. O seu bispo delegou-o como seu representante numa grande junta realizada a nosso respeito.
Nela achou-se sozinho contra todos. Aplacou-os afinal sugerindo-lhes certos meios que bastaram para os entreter. Mas nenhum foi suficiente para que não dessem a vida, como se costuma dizer, pela destruição do mosteiro. O servo de Deus a que me referi acima, foi quem deu o hábito às noviças e colocou o Santíssimo Sacramento. Sofreu por nossa causa não poucas perseguições. A tempestade durou quase meio ano, e tomaria muito tempo relatar minuciosamente as provações que passamos. Admirava-me de que o demônio pelejasse com tanto furor contra pobres mulheres. Era estranho que nossos adversários julgassem capaz de causar grande dano à cidade, uma comunidade levando vida tão austera, e composta apenas de 12 religiosas e a superiora, pois não devem ser mais. Se houvesse prejuízo, ou erro, seria para elas próprias, mas o mosteiro causar dano à cidade era disparate. Entretanto, achavam tais inconvenientes, que lhe faziam oposição com boa consciência. Enfim, propuseram o seguinte acordo: se houvesse rendimentos, tolerariam a fundação e permitiriam que fosse adiante. Já tão cansada de ver o sofrimento, de todos os nossos amigos maior que o meu, não me pareceu mal admitir rendas até se restabelecer a calma, com a intenção de deixá-las mais tarde. Por ser ruim e imperfeita, chegava a imaginar, outras vezes, seria esta a vontade do Senhor, pois de outro modo, nada se conseguia, e já me inclinava ao acordo. Começamos a tratar do negócio, e na véspera de ser concluído, estando eu à noite em oração, disse-me o Senhor, além de outras coisas, que não estabelecesse tal acordo. Se começássemos a ter rendimentos, não conseguiríamos depois licença para os deixar. Na mesma noite, apareceu-me o santo Frei Pedro de Alcântara, que já tinha morrido. Sabendo da grande oposição e perseguição movida contra nós, escrevera-me antes de morrer que se alegrava em ver a fundação tão fortemente contrariada. Era sinal de que neste mosteiro se havia de servir muitíssimo ao Senhor, visto o demônio tanto se empenhar em nos combater, mas que eu não concordasse absolutamente em ter rendas. Por 2 ou 3 vezes, renovava na carta, as mesmas palavras de persuasão, prometendo-me que se eu assim procedesse, tudo se viria a fazer segundo minha vontade. Eu já tinha visto Frei Pedro 2 vezes depois de morto, e contemplara sua grande glória, de modo que a visão não me causou temor, mas muita alegria. Aparecia sempre com o corpo glorificado, cheio de muita alegria. Imensa era a glória que sua vista produzia em mim. Quando o vi pela primeira vez, recordo-me de que revelando-me, o muito de que se regozijava, declarou entre outras coisas, que foi abençoada sua penitência, pois lhe tinha alcançado tão grande prêmio. Já tendo falado, se não me engano, a respeito destas aparições, aqui, só contarei que desta vez, mostrou rigor, dizendo apenas que de nenhum modo admitisse rendas, e porque não queria eu tomar seu conselho. E logo desapareceu. Fiquei atemorizada, e sem mais demora, no dia seguinte, referi o ocorrido ao cavaleiro, a quem eu em tudo acudia como ao mais dedicado. Disse-lhe que absolutamente não consentisse em ter rendas, e deixasse o pleito ir adiante. Ele neste ponto estava muito mais firme do que eu, e se desgastou muito. Confessou-me depois com que má vontade tratara do acordo. Pouco depois, novo incidente. Outra pessoa, serva de Deus, movida de bom zelo, quando o negócio já ia bem encaminhado, propôs que se sujeitasse o caso ao critério de teólogos. Daqui surgiram numerosas inquietações, porque alguns dos que me ajudavam foram da mesma opinião. E de todas as ciladas do demônio esta foi a mais traiçoeira. Em tudo o Senhor me ajudou. Dito assim, rapidamente, não se dá bem a entender o que aconteceu nesses 2 anos, desde que se começou esta casa, até que se concluiu. A primeira e a última parte do 2º ano foram os tempos mais difíceis. Já um tanto aplacada a cidade, o padre licenciado dominicano Pedro Ibanes, que nos auxiliava, usou de grande astúcia em nosso favor. Estava fora, mas o Senhor o trouxe, a tempo de nos fazer muito bem. Parece que Sua Majestade só o trouxe para tal fim. Mais tarde, ele me disse que não tivera motivo para vir. Por acaso, tinha sabido o que se passava. Demorou-se aqui apenas o tempo necessário. Antes de partir, obteve por certos meios, licença de nosso padre provincial para que eu viesse a esta casa, acompanhada de mais algumas, a fim de dar começo à reza do ofício divino e ensinar as que já estavam aqui.
Parecia quase impossível alcançar permissão tão depressa. Foi imenso o consolo que tive no dia em que viemos. Estando a fazer oração na igreja, antes de entrar no mosteiro, num quase arrombamento, vi Cristo. Pareceu-me que me recebia com muito amor e me punha na cabeça uma coroa, agradecendo o que eu tinha feito por sua mãe. Outra vez, estando todas no coro em oração, depois das completas, vi Nossa Senhora cercada de grande glória, e revestida de um manto branco, debaixo do qual parecia abrigar-nos. Entendi quão elevado grau de glória o Senhor daria às religiosas desta casa. Logo que se iniciou a rezar o ofício, o povo começou a ter muita devoção para com este mosteiro. Recebemos noviças, e o Senhor se pôs a mover, os que mais nos tinham perseguido, para muito nos favorecerem e nos assistirem com doações. Agora aprovavam o que tanto haviam reprovado. Pouco a pouco, desistiram do pleito, declarando-se convencidos de ser esta casa obra de Deus, pois Sua Majestade tinha querido que fosse adiante, apesar de tanta oposição. Agora ninguém julgaria acertado ter se deixado de fundar o mosteiro. Todos são tão solícitos em nos prover de tudo, que sem esmolarmos, nem pedirmos coisa alguma, o Senhor os desperta para que nos ajudem. Deste modo vamos vivendo, sem nos faltar o necessário, e espero no Senhor, que será sempre assim. Sendo tão poucas as religiosas, se fizerem o que devem, como Sua Majestade agora lhes dá graça para fazerem, segura estou de que não as abandonará. Assim não terão de ser pesadas ou importunas. O Senhor velará por elas como até agora. É para mim grandíssimo consolo, ver-me aqui entre almas tão desapegadas. Sua preocupação é achar meios de irem adiante no serviço do Senhor. A solidão lhes dá tal consolo e felicidade, que sofrem com o pensamento de verem alguém. Os seus parentes muito próximos contribuem para mais as inflamar no amor de seu esposo. Assim, é que não vem a esta casa, quem não trata disto, porque nem as contenta, nem acha contentamento. As monjas não sabem falar senão de Deus, de modo que só as entende, e só é entendido quem tem a mesma linguagem. Guardamos a regra de Nossa Senhora do Carmo, a primitiva, sem mitigação como a redigiu Frei Hugo, cardeal de Santa Sabina, a qual foi dada em 1248, no 5º ano do pontificado do Papa Inocêncio IV. Dou por bem empregados todos os trabalhos que passamos. Não obstante haver algum rigor, tudo parece pouco às irmãs, e por isso ainda se entregam a práticas, que nos têm parecido necessárias para maior perfeição na observância da regra. Jamais se come carne, exceto por necessidade. Há jejum de 8 meses e outras coisas prescritas pela regra primitiva. Espero no Senhor, que irá muito adiante o que está começado, como Sua Majestade me prometeu. O Senhor também favoreceu a outra casa fundada pela associada à nossa ordem, da qual já falei. Fundou-a em Alcalá, e não lhe faltou oposição, nem deixou de passar grandes sofrimentos. Sei que se guarda nela, perfeita observância desta nossa regra primitiva. Praza ao Senhor, seja tudo para sua glória e seu louvor, bem como para a honra da gloriosa Virgem Maria, cujo hábito trazemos. Amém. Penso que vossa mercê se enfadará com a larga relação que fiz deste mosteiro. É bem insuficiente em relação aos muitos sofrimentos que custou sua fundação e às maravilhas que o Senhor tem operado. De tudo há muitas testemunhas que podem afirmá-lo sob juramento. Rogo a vossa mercê por amor de Deus, que se resolver rasgar, o que aqui vai escrito, ao menos guarde a parte referente a este mosteiro, para depois de minha morte, dá-la às irmãs que nele estiverem. As próximas sentir-se-ão animadas a servir fielmente a Deus, e a procurar que a perfeição observada inicialmente não decaia, antes vá sempre avante, vendo muito que Sua Majestade fez por intermédio de criatura tão ruim e baixa. E tendo querido o Senhor, tão particular e claramente que com a sua proteção, se fundasse este mosteiro, parece-me que agirá muito mal, e será muito castigada aquela que introduzir algum princípio de relaxamento na perfeição, por ele próprio estabelecida desde o começo, e pela sua graça, observada com tanta suavidade. Bem se vê que é tolerável. Pode praticar-se com descanso. Proporciona grande felicidade para viverem nesta paz, as que quiserem a sós, fruir de Cristo, seu esposo. Sim, porque é isso o que hão de sempre pretender, viver a sós com o só. Não serão mais que 13. Tendo tomado a opinião de muitas pessoas cheguei à conclusão de que convém ser assim.
tenho visto por experiência, que para manter o espírito agora reinante, e viver de esmolas sem nada pedir, não podem ser em maior número. Deem sempre mais crédito a quem à custa de grandes sofrimentos, e com oração de muitas pessoas procurou o que seria melhor. O grande contentamento, a alegria e pouca dificuldade em praticar a observância, com que todas temos vivido nos anos decorridos, desde que estamos nesta casa, as irmãs cuja saúde está melhor do que antes, tornam evidente ser isto o que convém fazer. Pessoas delicadas, e sem saúde o observam com tanta suavidade, porque são espiritualmente fortes. Se alguém parecer áspero, nosso modo de vida, lance a culpa à sua falta de espírito, e não ao que se observa aqui. Vá para outro mosteiro, onde se salvará, segundo o espírito que a anima.